acho que eu nunca falei sobre isso. Eu lembro que na época da pandemia, ou até um pouco depois, você fazia muitos stories sobre processos de estudo. Eu não sabia estudar, eu não tinha nada assim de referência. E você foi uma das primeiras pessoas que eu comecei a ver de processos de estudo, e tinha toda aquela coisa de você todo dia abrir o piano, e aí aquilo me motivava de uma maneira assim. E aí depois a Miriam começou a falar sobre isso, e aí na aula ela vinha e falava coisas que eu via nos seus stories. Falava, nossa, olha lá, a Ana falou isso, que interessante. Não sei você, mas eu não via muito pessoas aqui do Brasil fazendo essa coisa de processos de estudo, né? Acho que só com a minha professora que eu vi ela falando sobre maneiras de estudar. Ah, não, muito obrigada por falar tudo isso. Eu fico De muito nada. feliz, porque eu comecei a postar as coisas lá no Instagram, né, também, justamente porque são coisas que você falou. Eu não sabia como estudar, porque eu também eu não sabia como estudar. Foram coisas que eu fui descobrindo e foi coisas que às vezes eu fui indo atrás para mim mesmo, porque às vezes são coisas muito específicas que às vezes a gente não é muito, a gente não trabalha muito isso no conservatório, entende? Eu achei interessante porque eu falei, nossa, se eu tive todas as aflições, acho que muitas pessoas têm também essas aflições. Você descobriu, quer compartilhar isso? Eu fiquei feliz de saber isso porque dá um ânimo, sabe? Saber que isso ajudou Sim. e dá um ânimo de eu falar assim, nossa, eu quero voltar a fazer isso porque é importante. Então, eu comecei na música criança, tinha uns primos que eles eram músicos, não profissionais, eles tocavam na igreja, sabe, amadores, mas que realmente gostam. Sempre estava na casa deles, eles tinham um teclado lá e eu sempre ia pro teclado. Minha mãe percebeu esse interesse e ela me colocou para estudar órgão, porque o órgão era o instrumento que tinha na igreja que a gente frequentava. Nasci em Cândido Mota, que é uma cidade muito pequenininha no interior de São Paulo, perto da divisa do Paraná. Comecei estudando órgão com 9 anos de idade. Aí depois a gente se mudou para Sorocaba. Apesar de tocar órgão, eu sempre tive um desejo muito grande de estudar piano, mas minha família não tinha condições de Claro. aula de piano, aquela história de muita gente, né? Eu sei que Sim. não é só minha, sabe? Minha mãe não tinha conhecimento sobre conservatório, acredito porque também a gente não tinha tanto acesso à internet igual agora, né? Sim, É claro. fácil, né? Quando eu cheguei na idade de fazer a universidade, eu fui fazer outro curso, fazer geografia. Nossa, diferentão. Sim, totalmente diferente. Eu consegui trabalho, fazer estágio e tal. E aí, quando eu consegui um estágio, estava no meio do curso de geografia. Aí eu falei, eu vou voltar para música. E aí eu peguei e entrei estudar piano no conservatório privado em Sorocaba. Estudei lá, acho que por 2 anos. E eu falei, eu vou prestar o conservatório de Tatuí. Por quê? Quando eu fiz o meu TCC em geografia, eu fiz o meu TCC foi sobre música. Foi sobre o Nossa. circuito da música clássica em Sorocaba. Eu fiquei conhecendo um monte de coisa, fui conhecendo a Fundec, conservatório e tal. Aí eu falei, eu vou prestar o conservatório de Tatuí, vou tentar entrar. E aí eu prestei o conservatório de Tatuí. Aí eu consegui, pensei, não, é isso que eu quero fazer e eu posso fazer, sabe? Acho que às vezes a gente tem uma visão muito distante, a gente acha que trabalhar com música você tem que nascer talento nato, se dedicar, a gente consegue evoluir. Aí eu decidi que eu ia fazer isso pra minha vida, sabe? Aí deu assim que eu terminei o conservatório, prestei a bolsa para continuar meus estudos aqui na Hungria. Deu certo e aqui estou. No final do último ano do conservatório, eu vim para cá, então finalizei. Terminei o conservatório e já comecei o estudo aqui. Eu acho que realmente isso existe, né? Essa questão desse estigma aí no Brasil. Aqui na Hungria, eu não sinto muito isso. Eu sinto assim, por exemplo, se você for um médico, você vai ganhar muito mais do que você ser um músico. Tem essas coisas aqui. Eu percebo que quando eu falo para as pessoas aqui que eu estudo piano, as pessoas ficam encantadas. Aqui, na cidade que eu moro, é uma cidade muito internacional. Tem muitos estudantes de vários lugares do mundo. Então, as pessoas que eu tenho contato no meu dia a dia, então elas ficam, nossa, que legal, você
Tem mais entende? uma. Estuda música e tal. Às vezes no Brasil eu encontrava com pessoas que estavam estudando música e tinham um sentimento meio perdido. Tá, eu estou estudando música, mas eu não sei exatamente como que eu vou sobreviver disso depois. Aqui não tem isso. Eu sinto que as pessoas, eu estou estudando música, eu sei que eu vou conseguir trabalhar com isso. Se você for um músico bom, se você for responsável, você vai ter algum caminho para seguir. Acho que essa angústia, sabe, que a gente sente aí, aqui é um pouco menor. Outra coisa também, eu acho que aqui eu sinto que tem muito mais conexões. Então, por exemplo, os países europeus são pequenos, né? Sim. Então, como disse, a gente se conecta muito melhor com os outros países. Você conhece outras pessoas. Isso ajuda você a ter mais oportunidades, sabe? Ah, entendi. De trabalho, na música, oportunidades de você conseguir algum trabalho, de você conseguir tocar em algum lugar, sabe? Então, Sei. eu acho que É mais é isso. abrangente. Eu acho que é muito enriquecedor. Eu acho assim, se você quer continuar evoluindo e estudar, você não necessariamente precisa sair no Brasil. O que eu quero dizer, a gente é capaz de encontrar excelentes professores, falando de piano, que é o que eu conheço. Acho que sim, a gente é capaz de encontrar excelentes professores de piano no Brasil. Eu escolhi vir estudar fora não só por isso, entende? Mas para viver a experiência, sabe? Claro. A gente, como músico, na minha concepção, a gente tem que ter, a gente é pianista, a gente tem que ter essa preocupação de se desenvolver tecnicamente, desenvolver a nossa performance e tal. Também vivenciar outras coisas da arte, entende? Que vai nos alimentar também pra gente estar nessa trajetória. Eu moro numa cidade, eu não moro em Budapeste, Budapeste é a capital da Hungria, né? Eu moro numa cidade a 2 horas de Budapeste, Szeged. Não é uma cidade grande, é uma cidade menor que Sorocaba. Só que aqui eu tenho concertos para ir todo dia. Quando eu tava em Sorocaba, não era assim, sabe? Em Sorocaba não tem isso. Mas aqui, se eu quiser todo dia assistir um concerto, tem concertos gratuitos e com músicos de elevado nível, sabe? Eu acho que essa experiência também é muito importante. A gente estuda música clássica, né? Vamos falar. A música clássica nasceu aqui na Europa. Estando aqui, eu consigo entender melhor sobre ela. É mais a linguagem, né? Por exemplo, do samba, que você vai encontrar aqui no Brasil. A do clássico é a Europa, né? Acho que é mais a ver com a linguagem, né? Acho que é muito interessante, muito enriquecedor. É enriquecedor para o seu desenvolvimento musical e para o seu desenvolvimento pessoal também. Eu acho que eu recomendo. Atualmente, as minhas referências musicais, eu gosto muito, muito, muito da Maria João. Ah, muito boa. Eu gosto dela pela interpretação que tem, né? Isso é indiscutível. E eu gosto muito de como ela trata a arte, né? A música, o posicionamento dela. Quando eu busco as minhas referências, eu acho que as minhas referências estão ligadas sempre a... Claro, a gente primeiro se conecta à performance, né? Porque é o que a gente ouve. Mas eu também gosto de ouvir o que esse artista pensa sobre música, né? A Maria João Pires é muito a minha referência. Claro. E eu gosto muito dos pianistas que mostram para o mundo a música brasileira. Por causa disso também, uma grande referência para mim é a Karine Fernandes. Eu amo ela. Nossa, muito boa. Sabe? Ela é uma pianista que defende muita música brasileira e ela vem fazer tour pela Europa e ela apresenta os compositores e ela tem essa pegada um pouco da música contemporânea também. Fenomenal, eu gosto muito do Hércules Gomes também. Ele mostra muito a linguagem da música brasileira, então... É verdade. Essas são as minhas referências.
primeira coisa de tudo, por mais clichê que pareça, mas foca no seu processo. Quando a gente está estudando piano, é inevitável a gente se comparar. A gente se compara muito, mas trabalha isso para você focar muito no seu processo, porque a gente tem histórias diferentes, nós somos pessoas diferentes, então quando a gente começa a se comparar muito com outras pessoas, eu acho que isso pode um pouco atrapalhar, um pouco não, pode atrapalhar muito, muito, muito confiar, porque assim, hoje em dia tudo é muito rápido, né? A gente vive na era da informação, tudo muito rápido. Só que o aprender piano não é muito rápido. Uma coisa que eu falaria é paciência, porque às vezes parece que a gente tá saindo do lugar, sabe? Sei. Mas confia, sabe? Confia, porque uma hora você vai ver o resultado disso tudo. Nossa. Quando eu queria entrar no Tatuí, pra mim, entrar no conservatório de Tatuí era o máximo que eu conseguiria na minha vida como musicista, entende? E aí, o conservatório de Tatuí é um papel muito importante na minha vida, porque mostrou que eu podia mais. Quando eu senti, eu falei, nossa, eu posso mais, eu acho que eu posso ir um pouquinho além disso. E aí eu falei, nossa, eu acho que eu vou tentar uma bolsa de estudo. Eu consegui a bolsa de estudo, deu certo. Então eu acho que assim, é nunca se acomodar, é sempre você ter esse sentimento que eu posso conseguir além, que eu posso me desenvolver mais, que eu posso alçar voos maiores. Só confie em você mesmo, acho que isso é importante. Estude, seja centrado, organizado, focado, sabe? Cuide da mente também. Super importante. E é isso.